A paz do Senhor Jesus, estamos de volta para mais uma edição do programa Jesus em Toda a Bíblia. Nos episódios anteriores, nós discorremos sobre a passagem em que José, figura de Jesus, ele se revela aos seus irmãos. E como sabemos, os irmãos haviam o vendido. E ainda assim, descrendo o profético, todo aquele contexto que nós estudamos, os sonhos de José, o cumprimento de todas as profecias que se deram, nós vamos ver a figura de um homem bom, um homem amoroso e que se revelou aos seus irmãos. Antes, porém, eles não o conheceram. Vimos também a linguagem que, embora eles achassem que fosse uma barreira, no primeiro momento, a figura do intérprete, mas José, ele entendia tudo que os irmãos falavam. E com isso nós vimos ali o momento em que José se revela a eles, um primeiro momento impactante, pois eles não sabiam qual seria a reação de José, mas nós vimos ali a presença maravilhosa na pessoa de José, do Senhor Jesus, que os amou e os perdoou. Não foi isso, pastor Lourenço? A paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, pastor Luiz, a paz do Senhor Jesus, nossos irmãos estão conosco. Exatamente isso. Nesse encontro, pastor, nesse banquete, José, ele se revela aos seus irmãos. E como dito no programa anterior, a palavra diz assim que ele se emociona. E José, ao encontrar-se, ao se revelar aos seus irmãos, José estava ali, Benjamim também, que foi aquela lacuna que nós deixamos no programa anterior. Exato. Estava Benjamim. A estratégia de José era trazer Benjamim. Porque Jacó é tipo do pai. Jacó é tipo do pai. José é tipo do filho. José é Jesus, é tipo de Jesus. E Benjamim, tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que é gerado no último instante. E Benjamim traz uma particularidade, pastor, porque a mãe dele coloca o nome dele de Benoni. Benoni. Mas o pai coloca o nome dele de Benjamim. Então, nós, como uma igreja fiel desta última hora, nós temos o governo do Espírito Santo, o Consolador, sobre a nossa vida. Então nós temos uma experiência de um novo nascimento, pastor. Exato. Nós não temos o velho nome lá, mas nós temos o nome colocado pelo Pai. E quem estava naquele encontro, naquele momento, era José, Benjamim e aqueles que o acusaram. Benjamim não fez parte da trama para vender José. Benjamim não fez parte disso. Então, quando José ele está ali diante deles e libera o perdão, se revela a eles, é interessante que a palavra diz assim, que naquele momento ele revelou e contou para eles o mistério. Ele disse assim, olha, eu sou José a quem vocês venderam para o Egito. E ele diz assim, mas não foram vocês não que me enviaram para cá, foi Deus quem estrategicamente me enviou ao Egito. E ele conta o projeto. Ele diz assim, só ainda tiveram 2 anos de fome. Ainda faltam 5. Ele diz isso. Ainda faltam 5. Mas eu vou cuidar de vocês. Maravilha. Eu vou cuidar de cada um de vocês. E essa é a nossa experiência, pastor, no dia em que Jesus se revelou aos nossos corações. Porque hoje, como igreja fiel, nós vivemos a experiência de Benjamim, aquele que abraçou, a palavra diz assim que Benjamim abraçou José, José e Benjamim se abraçaram. Ou seja, é a comunhão. Nós, quando estamos em Jesus, nós temos comunhão com o seu Espírito. Exatamente. O Espírito Santo faz essa comunhão conosco. Interessante, pastor Lourenço, que os irmãos, eles sentiram a culpa, né? O peso, porque eles viram ali a própria interpretação daquilo que eles próprios, junto com o pai, tiveram, ainda lá na casa do pai, quando José levou ao conhecimento deles o que ali estava
se tornando uma realidade, né? O cumprimento da figura daquele que estaria como senhor, governador, figura de rei ali, e os seus irmãos e a sua casa se dobrando diante dele. O José ele convidou os irmãos para um banquete, e isso simboliza a reconciliação, né? Então o Senhor também, como Salvador, a família de José, o mundo inteiro foi ao Egito em busca de alimento. Nós vivemos um momento em que o mundo busca uma palavra, busca compreender o cenário, né, que nós estamos vivendo. Momentos difíceis, é o período que nós chamamos de princípio das dores, é o tempo do breve, né, onde o mundo inteiro está inquieto. E a palavra do Senhor é que trouxe segurança para aquela família. Portanto, também temos vivido essa experiência, né? Se fizermos um paralelo, nós vamos ver que em meio a um cenário de caos no mundo inteiro, há uma igreja, há um povo que tem vivido a profecia. E a profecia é que tem nos mantido firmes, de pé, para a honra e glória do nome do Senhor. Não é isso, Pastor, eu acho importante essa abordagem, porque nós não podemos nunca nos desvencilharmos e nos esquecermos do que é o projeto de salvação. Quando Jesus vem à Terra e ele nasce, cresce, exerce o seu ministério de 3 anos, morre na cruz do Calvário, ressuscita ao 3º dia, aparece com infalíveis provas durante 40 dias, é assunto aos céus, anuncia o Pentecostes, 10 dias depois o Pentecostes acontece, ou seja, todo este processo, todo este projeto, tudo isso acontece para que eu e você que está conosco, para que nós tenhamos uma oportunidade de salvação. Existe um projeto de salvação gratuito, pago o preço por Jesus na cruz do Calvário, onde eu e você, em Jesus, quando estamos na comunhão com Jesus, nós temos a nossa alma alimentada na terra, mas nós temos uma garantia em Jesus de que no grande dia do Senhor, no arrebatamento, nós seremos assunto aos céus e iremos para o Senhor morar com Ele na eternidade. Este projeto de salvação, ele precisa ficar evidente na nossa vida. Mas do mesmo jeito que o projeto de salvação é para nos arrebatar da terra e levar-nos ao céu, enquanto o arrebatamento não acontece, este projeto de salvação ele tem uma sequência na nossa vida na terra. E essa é a nossa experiência, pastor, como igreja fiel. Exato. Por isso que, estrategicamente, tem esse texto deixado pelo Senhor. Tem essas informações para todos nós. Por quê? Porque é este encontro que norteia a nossa vida, pastor. É essa palavra, este anúncio, este mistério. Quando você olha para este cenário de José encontrando-se e revelando-se aos seus irmãos, e Benjamim, então, ali sendo mostrado, sendo anunciado, nós vemos como é glorioso a estratégia de Deus para suprir as nossas necessidades no tempo presente. Nós não estamos sós. Muito bom. Mas o Consolador está conosco. Louvado seja Deus. Interessante que o banquete, a ceia ali, foi fundamental naquele momento, porque fez com que os irmãos lembrassem da maldade que eles fizeram com José, o sacrifício de José, para que então aquele momento pudesse se tornar uma realidade. E é interessante isso também, meus irmãos, porque nós, quando reconhecemos o sacrifício de Jesus, né, e quando nos vemos num banquete, num culto, num momento de comunhão, como o pastor Lourenço colocou, é maravilhoso entendermos que ele fez cumprir todo o projeto do Pai, tudo aquilo que era profético. Como a palavra diz, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca, mas com isso ele nos recebe com um banquete tão extraordinário e profético. Interessante que, como o senhor bem colocou, podemos dizer que
Deus ele usou as falhas dos irmãos para aproximá-los de José? Porque nós vamos ver aqui exatamente isso. Às vezes o Senhor, ele usa as nossas fraquezas, né? Nos leva ao deserto, como levou a família a viver, como você bem colocou, eram só apenas 2 anos e a fome já tinha chegado em Canaã, para atrair o pecador para si? É importante essa abordagem, pastor, porque o objetivo do opositor é nos culpar. O objetivo do opositor é lançar culpa diante dos nossos olhos. E o de Jesus é retirar a nossa culpa. Glória a Deus. E nos dar um projeto eterno de salvação. Jesus, ele é o nosso advogado. Ele é aquele que se apresenta diante do Pai e quando os nossos tropeços são evidenciados, o sangue de Jesus nos limpa, nos livra, nos liberta, nos perdoa de todas as coisas. Então, se tem alguém que sofreu por mim e por você para nos dar uma nova oportunidade, este alguém é Jesus. E é isso que José apresenta ali, pastor. Porque se tinha alguém naquele Egito, se tinha alguém naquele local que pudesse apontar o dedo e dizer assim, vocês não merecem, era José. Mas dentro da fraqueza deles, José disse assim, fiquem tranquilos, né? A estratégia era de Deus. Exatamente. Você e eu somos errantes mesmo, nós somos vacilantes. Mas o que nós não podemos jamais deixar de fazer é reconhecer a misericórdia de José, a misericórdia de Jesus, para alimentar a nossa vida, para cuidar da nossa alma. E neste encontro, quando Benjamim, então, ele é apresentado nessa ceia, né, e você vê o abraço, essa comunhão entre Benjamim e José, ou seja, Benjamim nunca o vendeu, Benjamim nunca o acusou. Interessante, né, pastor Lourenço, que foi na presença de Benjamim que José se revelou. Ou seja, o Espírito Santo é aquele Exatamente. que sela esse encontro, né? Porque o encontro com o Pai se daria por último. E nós vivemos essa expectativa. Vivemos essa experiência. Do encontro com o Pai. Na é verdade, interessante que quando nós olhamos aqui... Mas a pergunta é feita, hein, pastor? Exatamente. Vocês têm um Pai? Exatamente. Vocês têm um Pai? Exato. Nós precisamos confessar isso. Exatamente. Então é importante esses aspectos, porque nesses paralelos nós vamos encontrando e vamos encaixando perfeitamente como que na história da redenção toda a preocupação de Deus é criar um ambiente para que nós, aqueles que, como os irmãos José, traíram, venderam, o negaram, mas agora nós vamos ver que ele era o Salvador. Reconciliou. Né? Reconciliou. Então, tudo isso para nós entendermos uma coisa. O projeto de redenção de Deus, ele vai muito além daquilo que é simplesmente um encontro, né? Mas nos levar à compreensão de todo o ambiente, toda uma história, uma trajetória de Deus Pai, Filho e agora o Espírito Santo para nos ter na sua presença. Não é isso, pastor Lourenço? Então, a forma como o Espírito Santo, pastor, ele de forma gloriosa providenciou esta revelação de Jesus é algo glorioso. Nesta última hora, você e eu que estamos juntos, nós precisamos olhar para o cristianismo que está aí fora, para o evangelho vivo, revelado, que está sendo pregado, e devemos pensar qual é a ação, qual é a investida, qual é o impedimento, a ação, a investida, o impedimento. É para que Benjamim não se manifeste. É para que Benjamim não apareça. É para que Benjamim não providencie isso. Se Benjamim não estivesse naquele banquete, José não se revelava. E existe uma oposição hoje, pastor, muito grande à operação do Espírito Santo. E nós, tanto o senhor, pastor Luiz, quanto eu, quanto todos os seminários, todos os nossos cultos, os nossos programas, como eu já citei vários aqui, personagens bíblicos, não é isso? Mais sábios, ministérios, doutrina, a sã doutrina, todos os objetivos. Nós temos programas para as crianças, né? É uma coisa maravilhosa.
Eu vou até fazer um adendo aqui. Eu tenho um sobrinho, rapaz, ele canta todos os louvores, está envolvido com o louvor na obra. Ele toca escaleta, bateria, é vídeo. E as crianças estão envolvidas. Não deixe seu filho focado em outras coisas. Recurso não falta. Faça com que o seu filho seja cheio do Espírito Santo. Participe o seu filho das escolas bíblicas dominicais. As professoras são cheias do Espírito Santo, são chamados pelo Senhor. A ação, pastor, nesta hora é contra Benjamim. A ação nesta hora é contra esse encontro maravilhoso. E nós não podemos, como obra redentora, permitir isso. Nós não podemos permitir que Benjamim não se revele. Nós não podemos permitir que esta ação gloriosa de Jesus, ela não se manifeste na nossa vida. Quando Benjamim aparece, José se revela, ele se emociona. Então, nós só alcançamos a revelação de Jesus hoje através da operação do Espírito Santo. Qualquer outro personagem que te é apresentado, que não é Jesus, não é o Salvador, não é o dono do trigo, não é aquele que providenciou todas as coisas. Não é a verdade, o caminho. Não é, exatamente, não é o caminho, a verdade e a vida. E nós, pastor, nesta obra, a nossa preocupação é Jesus em toda a Bíblia, o mistério revelado. Maravilha. Esse foi o tema do nosso primeiro programa, né, pastor? Exato. Esse mistério revelado. Nós não podemos nos desvencilhar disso. Verdade. Concluindo aqui, a história de José é um espelho da graça de Jesus. Um espelho da graça. E nós vemos que, embora tenha sido inquietante todo esse histórico, né, desde o início desse personagem, dessa figura que representa Jesus, trouxe uma certa inquietação, né? Como é que vai terminar tudo isso? Mas nós vamos encerrar aqui, ainda há um outro momento em que o pai agora recebe a notícia dos irmãos, após o encontro, de que José estava vivo, e aquele homem severo, duro, do início do primeiro encontro, na verdade era José. E o pai até chora. Que prefigura a igreja, né, pastor? Exato. Porque nós somos aqueles que tivemos um encontro com Jesus e damos louvores, glória, porque nós oramos a Deus, nós oramos ao Pai. A notícia chega para o Pai. Nós oramos ao Pai, nós glorificamos a Deus de toda a glória. Nós damos notícia, olha, José vive em nossos corações. Jesus vive em nossos corações. Essa é a maravilha da igreja. Exato. Essa é a maravilha daquele que teve o encontro, que teve o perdão, pastor. Exato. Nós levamos as boas novas. Exato. E foi essa notícia que fez com que toda a família fosse ao Egito. E gostaríamos de encerrar aqui com uma passagem que já vamos antecipar aqui, que foi o encontro, né, de Jacó com o faraó. E a palavra diz que Jacó abençoou o faraó. E, na verdade, Jacó, se nós formos olhar ali, ele era o necessitado. O faraó é que era o... né? Mas nós vemos aqui a figura do pai. É ele que tem a bênção, porque o faraó, lá no Egito, só pôde permanecer por aquele que pelo pai for enviado, profeticamente, que é a figura de José. Portanto, meu querido, continue conosco. Até o próximo episódio. A paz do Senhor. Pastor Lorenzo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Luiz, e a paz do Senhor, todos os nossos irmãos que estão conosco. E fica a observação que nós já fizemos. Continue conosco. Amém. O mistério, Jesus em toda a Bíblia, você e eu, juntos com o pastor Luiz. Num breve momento a gente traz mais alguém, né, pastor? Para ir dando a contribuição. Nós estamos de olho nos comentários. E alguns irmãos fazem contribuições que, se vocês forem observando do programa, as contribuições nós vamos colocando aqui, porque a revelação, ela provém do corpo. E você que está conosco, é corpo vivo, comunhão da igreja, o Espírito se revela. Amém? Paz do Senhor, queridos.